marca para não ter problema algum com a matrícula de vocês. Enfim, não se preocupem que vai estar registrado tudo lá. Agora eu já coloquei para gravar, vamos formalmente começar a aula. Eu parei bem aqui e disse para vocês que eu não ia querer correr, porque é um assunto que precisava ter calma, até porque hoje ele é muito utilizado em concursos, prova de OAB e provas práticas de concurso, tá? Por quê? Porque as defesas do executado, e isso é muito comum em processo civil, particularmente, gostam de criar, às vezes, alguns nomes, algumas terminologias, e aí está até no programa de vocês o nome, não só defesas do executado, mas defesas heterotópicas. O nome é grande mesmo, pode até assustar, mas não é nada do outro mundo, e a gente vai fazer essa explicação agora para vocês. Defesas do executado, tá? Vejam aí, acompanhem, por favor, aí o nosso roteiro. Nós já vimos que na fase de cumprimento de sentença, que é o prolongamento do processo de conhecimento, a defesa, uma vez intimado, aquele agora executado, aquele devedor, ele tem o direito a se defender. E como é o nome da defesa dele? É impugnação à execução, que é o artigo 525. Qual é a natureza dessa impugnação? Se ela está dentro do mesmo processo, ela é um incidente, é aquilo que incide. Então, é uma simples petição. Vocês vão ver do modelo que eu vou mandar, da impugnação, eu acho até que nem precisa de aula assíncrona, mas, enfim, vou mandar para vocês a impugnação. Ela é uma simples petição, onde eu vou, com base naquelas matérias de impugnação, impugnar. Então, vou me resignar, vou me conformar. O nome técnico ganhou impugnação. Então, é uma petição, é como se fosse uma contestação. Eu vou contestar a fase de cumprimento. E que matérias que eu vou poder utilizar? E são aquelas só do rol do 525. Ponto. E a impugnação é uma simples petição. Então, ela é um incidente do processo. Qual é o nome dessa defesa? É uma defesa incidental, cujo nome técnico é impugnação. Ponto. Acabou. Na ação de execução de título extrajudicial, como nunca houve processo, como ela é nova, então, o credor ingressou porque tem na mão um documento com eficácia. Por quê? Porque tem testemunha, foi assinado pelo executado e ele não cumpriu. Então, ele entra, ingressa, vamos relembrar, com a ação de execução de título extrajudicial. Aí, citado, já não é mais intimado, para relembrar, se eu estou sendo chata toda aula relembrando vocês, uma vez citado, o devedor pode se defender como? Aí o nome já não é impugnação. O nome técnico pode opor embargos à execução. Aí é uma defesa, mas é uma defesa com a natureza jurídica, acompanhem aí, dos artigos 914 a 920. Aí já tem um outro formato, uma outra conotação. Qual é a natureza jurídica? É como se fosse uma ação, é uma ação dentro de outra ação, mas é uma ação incidental. Por quê? Porque é dentro de outra ação, da ação de execução. Por que ganhou essa força como se fosse uma ação e não é uma mera petição? Porque é citado. Porque nunca teve processo contra essa pessoa. Porque pode ter um verdadeiro absurdo ali dentro da ação de execução. Então, pode ser um título que foi feito fora do judiciário, falso. Pode ser um título todo pré-montado. Então, pode ser uma situação de tanta má-fé, de tanta fraude, que, citado esse executado, que é a primeira vez que ele fala no judiciário, o que fez o legislador? Ele disse, eu não vou colocar qualquer defesa, eu vou colocar uma defesa de força para ele, que se chama embargos à execução, só que é dentro do mesmo processo, então também é uma defesa incidental.
Só fica diferente da impugnação porque a impugnação é dentro de um título executivo judicial e os embargos de execução em sede de extrajudicial, da ação de execução de título extrajudicial. Se os bens estiverem em outra comarca, a execução pode ser feita até por carta. Ah, eu descobri que tem um bem, uma casa lá em Porto Alegre. Aí, o juízo daqui de Belém comunica através da carta o juízo de Porto Alegre. E assim vai se dando, né? Vai ocorrendo. Então, os embargos, eles não dependem de garantia do juízo, é uma defesa ampla, diferente da impugnação, que é uma defesa restrita, porque já está havendo processo. Aqui eu posso alegar tudo o que imaginarem, a enumeração é exemplificativa das matérias, nesse capítulo dos artigos 914 e 920. Então, não precisa garantir o juízo, porque é a primeira vez que eu estou me defendendo, tá? E ainda pode ser dado, pedido pelo executado, pelo devedor, o efeito suspensivo. Por que pode ser pedido e concedido pelo juiz o efeito suspensivo? Porque o juiz, de modo em uma cautela, em um cuidado com o trato dessa ação de execução de título extrajudicial, ela pode ser absurda, eu posso estar tendo uma alegação do devedor, do executado, de uma fraude, de uma falsidade ideológica, de uma falsidade material, de uma falsidade de assinatura, de casos assim gravíssimos, que aí o juiz suspenda. Então, a execução para instruir, para desenvolver atos, para o juiz entender qual é aquela situação e ele vai prolatar uma sentença, diferente do título judicial. Vejam, por isso que aqui tem toda uma gravidade maior, e por isso que é citação, por isso que o executado pode pedir o efeito suspensivo, e o juízo vai prolatar uma sentença, onde ele vai conhecer dos problemas alavancados, e aí vai proferir a sua decisão em sede de embargos à execução. Esses embargos à execução, eles têm tanta força e geram o contraditório do credor, porque também não basta só o executado chegar lá e de maneira fanfarrona, de maneira brincalhona, dizer assim, olha, o título é falso. Não, ele tem que provar que o título é falso. Então, pode ser instalada uma perícia grafotécnica, se for assinatura, uma perícia sobre o documento, para ver se ele é verdadeiro ou não, enfim, eu vi testemunha. Então, eu tenho aí uma ampla produção probatória. E é claro que o credor, com aqueles embargos de execução, ele vai se defender, óbvio. Então, ele vai contestar os embargos de execução. Então, veja, é um procedimento que ele tem uma natureza aí cognitiva, para conhecer o problema que foi mencionado, alegado, sustentado pelo devedor em sede de embargos de execução. Prolatada a sentença, já vamos ter o caminho recursal aí pertinente de acordo com os recursos que nós já estudamos. Via de regra, apelação é o primeiro e o caminho a partir dessa sentença proferida nos embargos de execução. Então, essas duas, tanto a impugnação para o título executivo judicial, quanto os embargos de execução para o título extrajudicial, são defesas que a gente diz incidentais, porque estão dentro de um mesmo processo. Mas nós temos, e aqui estamos avançando um pouquinho no nosso programa, as chamadas defesas autônomas, que aí é o que eu disse para vocês, que vem o termo que a doutrina mencionou e grudou. Se vocês baterem no STJ, vai aparecer algum voto, vai aparecer algum acórdão, vai aparecer alguma decisão do tribunal com esse termo das defesas autônomas, com esse termo defesa heterotópica. Heterotópica. Então, como é um termo estranho, um termo, enfim, que não é da ordem do dia, a minha preocupação é com as provas que vocês venham a enfrentar.
E ele, inclusive, já foi objeto de dissertações de mestrado, tese de doutorado, então é um termo que hoje todo mundo usa, que a gente precisa conhecer. Eu já estou ajudando vocês, porque antes eu já disse o que é uma defesa autônoma. O que é que lembra essa autonomia? É eu ingressar com uma ação por fora do processo que está aqui correndo. Então, vamos lá. Eu estou aqui com um título executivo judicial, eu ingressei com uma ação de indenização por danos materiais. O cliente chegou no meu escritório, batida de veículo. Eu ganhei. A sentença transitou em julgado. Ele não quer pagar a indenização. Aí vai entrar em que fase? A fase de cumprimento para que ele pague. Então, ele vai ser intimado para pagar, sob pena de multa. É a fase de cumprimento, que nós já estudamos. Bom, aí instala-se, ele pode impugnar, mas a execução está correndo. Isso é uma defesa incidental, no curso do mesmo processo. É diferente de uma defesa heterotópica. A defesa heterotópica, aí eu entro com uma ação, uma medida por fora, uma medida para paralisar aquela execução. E que vai ser distribuída em conexão, olha assunto lá de processo civil 1, as coisas começam a encaixar, em conexão para o mesmo juízo. Por que tem que ir para o mesmo juiz? Porque se aquele título executivo judicial ele está sendo analisado pelo juiz da 7ª Vara Civil, é claro que uma ação anulatória daquele título, que é uma ação própria, que é uma ação autônoma, que eu vou pagar custas lá no distribuidor, ela tem que ser distribuída para o mesmo juiz, porque uma prejudica a outra. Continuar a execução, ela não pode ser anulada. E se eu estou pedindo para ela ser anulada, o juiz tem que analisar as duas reunidas, as duas conexas. Lembrem da conexão, que nós já estudamos. Então, essas defesas autônomas, defesas heterotópicas, por que heterotópica é o nome? Defesas diversas, diversificadas, que ganham autonomia porque elas têm uma produção própria de conteúdo do que elas pretendem, do objetivo, da demanda, do pedido, da causa de pedir. Então, logicamente, elas vão ser distribuídas reunidas. Mas tem uma ação que ela não pode ser distribuída reunida, que é a ação rescisória, que a gente já estudou também, em processo 2. A ação rescisória, ela começa no tribunal. Por isso que pode ser dado o efeito suspensivo à execução que está correndo embaixo. Então, a execução está tramitando, tecnicamente falando, na 3ª vara. Ingressa-se com uma ação rescisória no tribunal. Aí se pede o efeito suspensivo na rescisória para suspender aquele processo, porque a ação rescisória, olhem o outro nome de defesa heterotópica, ela é prejudicial à execução. Então, a execução não vai continuar se a rescisória for julgada procedente. Eu vou quebrar essa execução. Então, vejam, essas defesas autônomas que ganham corpo próprio, que têm conteúdo próprio, que têm pedido próprio, pedido, causa de pedir, elas são elementos de demanda que vão despertar uma atuação conexa para o mesmo juízo, exceto, obviamente, o que eu falei da rescisória. E essas são as chamadas defesas heterotópicas, elas são aparelhadas com a execução, seja execução de título judicial, seja execução de título extrajudicial. Então, qual é a diferença da defesa incidental? A defesa incidental ela está intramuros, interna no mesmo processo. Exemplos, já vimos a impugnação e já vimos a questão dos embargos de execução no título executivo extrajudicial. Só faltou uma defesa incidental, uma que se diferencia das ações autônomas, que é a chamada exceção de pré-executividade. Só faltou essa defesa incidental. O que é a chamada exceção de pré-executividade? Ou também, eu não coloquei o outro termo, inclusive é o que está no programa de vocês do novo projeto pedagógico,
objeção de executividade. Essa objeção de executividade, ela é uma defesa incidental, que ela quer extinguir a execução, ela quer acabar com a execução. Mas quando é que ela é pertinente? Qual é a diferença da exceção de pré-executividade para a impugnação e os embargos de execução? A impugnação nós já vimos, ela está expressa no artigo 525 para os títulos executivos judiciais. E os embargos de execução, de uma maneira ampla de conteúdo, a enumeração exemplificativa, está para o título extrajudicial. No meio, apareceu, do nada, a exceção de pré-executividade. Por que eu estou dizendo no meio e apareceu do nada? Porque a exceção de pré-executividade, ela ganhou força pela doutrina. Então, professora, ela é de legislata? Não. Ela nasceu doutrinariamente. Olhem só. Eu sou executada. Título extrajudicial. Como eu disse ainda há pouco para vocês, é uma execução de um espertinho. Está executando a Gisele. Só que eu já paguei a minha dívida, mas ele espertamente me executou e contou toda a história lá para o juiz, dizendo: olha, excelência, ela não cumpriu o contrato, foi assinado com 2 testemunhas, determine logo penhora, bloqueio de bens, vá logo atrás de dinheiro dela em conta bancária. Vocês sabem que as medidas executivas, elas são atípicas, nós já estudamos isso, e elas são de força. É o Estado ingressando no meu patrimônio, sobre o meu carro, sobre a minha conta bancária, sobre a minha casa, sobre bens meus. Então, é um ato expropriatório de força do Estado. Bom, isso é grave, porque me paralisa como ser humano com o meu patrimônio e a minha propriedade. Imagina, um bloqueio de uma conta bancária. Não posso mexer o dinheiro no banco. Tudo eu tenho que pedir para o juiz. Então, vejam, existem pessoas de má fé, existem situações críticas. Então, ele ingressou com uma ação de execução. Eu tinha feito uma dívida, mas eu já paguei. E aí? Nós vamos deixar essa execução, olha o que os advogados começaram a pensar, é a doutrina, ir lá para a penhora, esperar o momento dos embargos, os 15 dias lá que eu vou ser citada, ou eu imediatamente peticiono para o juiz, é uma simples petição que ganhou o nome exceção de pré-executividade, é uma defesa antes de eu ser completamente executada. Eu já atravesso no processo, pedindo para ele suspender o processo, que é um verdadeiro absurdo que eu tenha a prova de que eu paguei. Então, a exceção de pré-executividade é uma defesa iminente, é uma defesa imediata, é o imediatismo com questões de ordem pública, onde você peticiona ao juiz dizendo assim: meu cliente já pagou, meu cliente é parte legítima. Agora, tem que ser com prova pré-constituída. Eu escrevi aqui para vocês não esquecerem. Com prova já produzida, com prova do pagamento. Olhem uma outra matéria de exceção de pré-executividade. Foi feita a dívida, a Gisele contraiu a dívida, mas ele também tinha uma dívida comigo. Então, foi feita uma compensação. Olhem lá o direito civil, compensação. Se eu tenho a prova da compensação, se eu tenho uma prova de inovação de um contrato, se eu tenho a prova de pagamento, eu pergunto, eu vou esperar o processo que demora de execução ou eu já atuo imediatamente com uma petição para o juiz pedindo efeito suspensivo e que ele aprecie isso logo? Então, é aquela defesa iminente, como se fosse uma defesa logo prévia. É uma defesa imediata. Então, qual é o nome exceção de pré-executividade? É uma defesa prévia, antes de ser executada com atos materiais de penhora, de bloqueio, para eu agir logo, tá?
E também é denominada de objeção de executividade. Por que o nome objeção? Objeção são só para questões de ordem pública, questões visíveis de plano, questões que não precisam de audiência. Quando eu falei para vocês dos embargos, da execução ou da impugnação, eu posso ter audiência. Esse incidente aí, essa defesa incidental, porque ela não é heterotópica, é no mesmo processo. Essa defesa incidental, a exceção de pré-executividade, ela é imediata, ela é instantânea, então ela não admite audiência, ela não admite instrução, ela é documentada. Eu já tenho que ter documentos, a documentação do que eu estou alegando. Então ela é ligeira, rápida, como se fosse um mandado de segurança. O mandado de segurança não admite prova, instrução probatória, ele admite prova só como pré-constituída. Então, é muito similar. Mas por que não é o mandado de segurança, professor? Porque o mandado de segurança é uma ação autônoma. Porque o mandado de segurança é exemplo de uma defesa heterotópica. Então, qual é a diferença da exceção de pré-executividade para o mandado de segurança? A exceção de pré-executividade, ela é dentro do processo, é uma defesa incidental, com prova pré-constituída, prova documentada. O mandado de segurança, no exemplo que eu estou fornecendo, é uma defesa heterotópica. Eu entro com ele de modo autônomo, porque ele é uma ação. Entenderam a diferença? E trago para vocês a súmula 393 do STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória, para não ter a audiência. Então, é a prova pré-constituída. Essa súmula do STJ resume para que serve, qual é o objetivo, o que é que eu vou imaginar como exceção de pré-executividade. Ela nasceu da doutrina, ela foi de uma grande discussão no passado, de um grande jurista, professor Pontes de Miranda, também com Galeno Lacerda, juristas que já não estão mais conosco, que já são falecidos, e ela ganhou muita visibilidade, ganhou muito espaço, porque os advogados começaram a utilizar, oriundo da doutrina para a jurisprudência, e vejam, gerou até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ela é extremamente utilizada na execução fiscal. E explico por quê. Vamos lá. O Estado demora ou não para executar, ou o Estado é todo organizado, todo planejado e executa logo. Então, eu tenho que pagar sobre o meu imóvel. Qual é o imposto que a gente tem que pagar nos nossos apartamentos, nas nossas casas, todo ano? O IPTU. IPTU, o imposto, né, sobre a nossa propriedade. Bom, esse imposto é da esfera federal, estadual ou municipal? IPTU, de quem é a competência? IPTU é do município. Eu tenho meu carro, perfeito, Beli. Eu tenho que pagar todo ano que imposto? IPVA. O IPVA é de quem? Do Estado, reverte para o Estado. Bom, se alguém deixar de pagar o IPVA, no meu exemplo, se alguém deixar de pagar o IPTU, desperta o credor para quem? O credor do IPVA é o Estado. O credor do IPTU é o município. Então, vai se instalar a chamada execução fiscal, ação de execução fiscal, que é uma ação autônoma, que é uma ação onde o Estado, onde a União, onde o município, onde o Distrito Federal, as entidades de direito público, elas são credoras de um crédito tributário. Bom, esta execução fiscal, para ela ir para o judiciário, é feito antes, dentro do Estado, um procedimento administrativo para apurar e para extrair uma certidão de dívida ativa, colocando lá que a Gisele é devedora do IPVA, colocando lá no município de Belém que a Gisele é devedora do IPTU. Isso demora ou não? Claro que demora. E no Brasil, como é comum nós termos devedores, então o débito é generalizado, e o débito perante essas entidades de direito público é muito alto, porque a nossa carga tributária é muito alta. Então, imaginem,
Às vezes, a pessoa deixou de pagar, olha, eu estava enrolada, deixei de pagar o IPVA aí uns meses e tudo e tal. Quando o teu nome é inserido na dívida ativa, você até já negociou, já até foi lá, fez um parcelamento, já até pagou. Isso é comum com as empresas, por conta dos impostos. Na atividade de ICMS, o próprio ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, isso é comum. Imagine agora na pandemia quanto isso aumentou, tá? Muitas empresas fecharam, deixaram débitos tributários, enfim, isso é uma bola de neve, tá? O próprio IPVA, muita gente não teve condições de pagar. E aí o Estado vem e diz assim, não, vou executar, estou aqui, ela é devedora, e aí eu já paguei. Aí eu vou sofrer penhora da casa, do carro, de bens meus, enfim. Ou eu ajo antes. Então, isso ficou muito comum na execução fiscal, porque o lapso de tempo para ela executar, às vezes é um tempo tão longo que outros fatos da vida já aconteceram, que a pessoa já conseguiu resolver. Eu já fui lá, parcelei, estou pagando, eu já paguei tudo, enfim. Eu já fiz até uma compensação, alguma coisa do tipo, lá com a Fazenda Pública. Então, já mudou o cenário, mudou o quadro fático. Então, dessa maneira, por isso que surgiu essa súmula do STJ. E protegendo, obviamente, quem está sendo aí executado de maneira indevida, de maneira injusta. E, por fim, as defesas heterotópicas, eu venho com vários exemplos para vocês aqui. São ações autônomas, prejudiciais, vão ser reunidas, vão ser conectadas, vão ser conexas, tais como ação rescisória, só essa que eu não consigo por conta da competência no mesmo juízo, ação de revisão ou anulação do negócio jurídico, que isso é direito civil, uma consignação em pagamento, um mandado de segurança, embargos de terceiro, ação declaratória. Como o programa de vocês destaca embargos de terceiro e ação monitória, e o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui para vocês, para a gente terminar as defesas, os embargos de terceiro e a ação monitória, para a gente falar um pouquinho. Lembrem-se, não confundam com embargos de execução. Embargos de execução é a defesa de quem? Do executado. Embargos de terceiro, o nome já está dizendo, é um terceiro que foi executado de modo indevido. Então, é aquele que cai de paraquedas em uma execução. Eu digo que eu tenho que executar a Gisele, mas não é a Gisele, é a Raquel. Então, é embargos de terceiro. E quando é que o Código estabeleceu a oposição, que é o termo técnico, de embargos de terceiro? Quem não sendo parte no processo, acompanha aí o 674, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. E é comum acontecer, vejam este parágrafo 2º, eu não sei se foi o que aconteceu com a sua vozinha, Beli. Considera-se terceiro para o ajuizamento dos embargos de terceiro o cônjuge, o companheiro que defende os seus bens, ou os bens da ameação. Vamos lá, o marido faz uma dívida bem ali, se enrola todinho, eu sou casada com ele com comunhão parcial, metá. Aí a dívida que ele fez, que o bagulho é dele, que a situação é dele, vai pegar no meu patrimônio? Então, vejam, é discussão pesada. E isso é delicado no regime de comunhão, porque a comunhão se infere que os dois estão juntos construindo patrimônio. Por isso que hoje em dia as pessoas preferem casar até com separação de bens. Porque a vida moderna é tão complexa, é tão enrolada, é tão difícil, eu diria, né, que o estado do casamento leva a tudo isso. E, às vezes, um dos consortes, um dos cônjuges, um dos companheiros, tá, ou companheiras, e aí dependendo do núcleo familiar que é, ele faz coisas que você não abonaria, que você não confirmaria nunca, jamais. E aí você vai responder por isso, com o teu patrimônio,
No regime de comunhão, responde. É por isso que eu digo, é uma bela de uma confusão. Então, veja, o que é que a gente vai ter de embargos de terceiro? Se vai atingir o patrimônio daquele que não contraiu um débito, que não contraiu uma dívida. Então, vejam, é o primeiro exemplo da relação familiar. Aí eu vou ter que discutir, que eu não posso fechar aqui, não tem receita de bolo com vocês, é caso a caso com advogados e advogadas. Eu vou ter que ver o regime de bens, eu vou ter que ver se não era um bem que tinha um contrato em cartório dizendo que ia ser só um deles, eu vou ter que ver se não é o novo regime do Código Civil de participação de aquestos. Então, é um rolo danado. Quando o regime era só de comunhão universal e de separação total, era mais fácil. Comunhão universal, tudo junto, misturado. E em separação total, tudo separado. Então era muito mais simples. Hoje não, a vida moderna levou. Eu posso casar com comunhão, mas olha, esse carro, como eu comprei todo ele sozinhas, vamos registrar ali no cartório que ele vai ser só meu. E tu vais concordar. Então, veja, ainda tem um aspecto de uma negociação, de um estabelecimento de vontade das partes, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse embargo de terceiro. Então, é muito delicado o assunto, tá? Muito delicado o assunto com o regime familiar. Nós temos também a possibilidade de situações de desconsideração da personalidade jurídica, de um adquirente que não tem nada a ver com o alienante. Então, são situações que ele diz assim, ei, eu estou caindo aqui de paraquedas, eu só comprei o bem. Então, aí vão ser discussões para oposição de embargo de terceiro. Mas o juiz tem que ter muito cuidado, porque isso pode ser testa de ferro, pode ser mola de fraude. Então, o juiz vai ter que instruir, o juiz vai ter que fazer prova, vai ser marcada a audiência. Por isso que é uma defesa heterotópica e que pode prejudicar a execução. Então, ela tem que ser aparelhada para o mesmo juiz. Então, aqui está correndo execução, aí vem um terceiro e opõe embargos de terceiro. Aí tem que ser julgadas juntas. Porque os embargos de terceiro procedentes, eles podem afastar o núcleo da execução, podem até extinguir a execução. E os embargos improcedentes, a execução continua. Perceberam agora o que é uma defesa heterotópica? E temos também uma outra destacada, de modo assim, com um papel representativo no programa de vocês, da ação munitória. Antes de eu explicar a ação munitória, eu quero dizer para vocês que ela foi introduzida no Brasil, a ação munitória, em 1995. Então, nós estamos no ano de 2022, aí com uns 27 anos. E nesse, aí já mais 2 décadas de monitória, eu posso afiançar a vocês, em 97 foi quando eu ingressei no 95, quando eu praticamente era bebê recém-formada, porque eu me formei em 94. Então, em 95 para cá, eu posso dar um relato para vocês que a ação munitória ela não colou muito no Brasil. Mas por que que ela é muito ressaltada? Porque ela é um caminho de força para abreviar a execução, para tentar desburocratizar a execução. Mas é impressionante no Brasil como a nossa cultura de litigância, como a nossa cultura de deixa correr, tempo do processo imenso. Ou seja, nós somos muito burocratas, muito formais ainda com o trato do processo. É um procedimento que eu vou fazer referência, perguntam, tá? Em prova de concurso, mas, assim, de dizer ele tem uma força na praxe forense, não tem não, tá? Não é forte. Mas o que é que eu tenho a dizer para vocês do artigo 700 do Código de Processo Civil Brasileiro? A ação munitória, vejam, qual é a diferença de um título executivo para o que eu vou sustentar na munitória? Então, eu vou ingressar com uma ação de execução com que títulos? A gente estudou um a um. Eu vou entrar com uma ação de execução de título extrajudicial quando verdadeiramente eu tenho um título formado todo constituído, líquido, certo, exigível. Então, se é um documento escrito,
Tem que ter 2 testemunhas para ele ser título executivo, porque senão não é ação de execução. Mas só que o que é que pensou o legislador? Ele foi lá no direito estrangeiro, ele foi lá em Portugal, ele foi lá na Itália, ele foi em outros países e viu que tem uma ação intermediária. Porque, olhem só, vocês já estudaram, eu tenho ação de conhecimento, quando eu não tenho título, não tenho nada, ele tem que ser formado. Então, é o conhecer tudo de tudo. Eu tenho, do outro lado, a ação de execução, que é o meu título que foi formado fora do judiciário. Eu estou aqui com uma duplicata, tá? Ela teve aceite, ela foi aceita, então ela é título executivo extrajudicial. E eu tenho algumas provas, olhem lá, aí ficou no meião, ficou no meio entre conhecimento e execução, que são escritas, mas que elas não se formaram completamente como título executivo. Então, vamos dar um exemplo. Eu hoje estou em um bar com vocês, e um de vocês me pede R$100. Olhem que exemplo tosco, que pode acontecer todos os dias. Então, vocês me pedem R$100, eu digo, tudo bem, eu empresto, mas eu quero que tu escrevas aqui que tu estás recebendo R$100 da Gisele, que tu vais me pagar daqui a 30 dias. Isso é um título executivo, um pedaço de guardanapo, assinado numa mesa de bar, sem testemunhas. Testemunhas só verbais, oculares, na hora. Pergunto, não. Esse pedaço de guardanapo, olhem o que diz o 700. A ação munitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Pagamento de soma em dinheiro. Tá aí, é o exemplo. Vocês me pediram R$100, eu disse, escreve aqui que tu me deve R$100 e vai me pagar daqui a 30 dias. Mas por que isso não é título? Não está assinado com 2 testemunhas, não tem as formalidades do título executivo extrajudicial. Essa que é a ideia. Então, a ação munitória é ingressar com essa prova escrita e se o réu, aí não é, a palavra não é executado, se o réu não opuser defesa, embargos munitórios, presume-se que é título. Porque se aquele a quem eu estou imputando, atribuindo, dizendo que ele assinou, se ele não se defende, ele está aceitando. Então, isso daqui foi para encurtar a execução. Me entendam? É uma ação que não nasce como execução, repito, porque eu não tenho um título formado. Ele ficou meio título, metade de um título, diríamos assim. E se eu vou com a ação munitória e a parte não se defende, é título. O que não era título vira título. Então, é para encurtar o tempo do processo. Por que eu disse que não colou no Brasil? Porque, primeiro, via de regra, mesmo lá um pedaço de papel em uma mesa de bar, a gente coloca testemunha. Então, vai ser título. E outra, essa ação munitória ficou sendo utilizada e interpretada no Brasil para uma hipótese. Uma simples hipótese. Cheque prescrito. Eu não sei se o professor de vocês, de empresarial, que era o antigo comercial, se ele estudou com vocês nos títulos de crédito o cheque. Porque o cheque, hoje em dia, ele está praticamente sumindo do mercado. A gente anda com o celular, é Pix, é cartão de crédito, né? Hoje até pelo banco a gente tem um cartão digital do próprio banco, você aproxima, pega o seu celular, aproxima para pagar a conta. Então, está cada vez mais rarefeito o cheque. Mas se vocês estudaram cheque, que o cheque é o chamado pagamento, depósito à vista, né? Aquele pedaço de papel, ele tem um prazo de validade, ele tem um prazo de eficácia. E passado esse prazo de eficácia da lei do cheque, o cheque prescrito, ele não pode mais ser executado, porque prescreveu. Então, eu tenho na mão um papel, tá? Lembrem isso, quando foi criada a ação munitória no Brasil, eu tinha um papel, em 95 se usava ainda muito cheque, eu tinha um papel, um cheque, prescrito, porque eu não cobrei na data
que ele estava pré-datado, né, antedatado. Eu não cobrei, passou da data, e eu quero receber. E aí eu vou cobrar como? Aí se ingressava com ação munitória para cheque prescrito. Então, hoje ela está rarefeita, a munitória, porque o próprio cheque, como diminuiu essa circulação de cheque no mercado, é difícil você ver um estabelecimento, inclusive, que aceite cheque. Então, é difícil essa hipótese da prova escrita sem eficácia de título executivo, mas não é impossível. É a mensagem que eu quero dizer para vocês. Como eu falei do guardanapo, de um pedaço de papel, eu estou lá no meio de uma confusão, precisei, tá? Preciso entregar um bem, eu faço lá, tipo, uma coisa meio que um recibão do que está acontecendo, né? Atestando o fato, aí eu posso ingressar com que ação munitória. Então, ela é uma defesa heterotópica. E é para isso que ela serve. Então, essas são as defesas todinhas para vocês do executado. As defesas incidentais, eu tenho 3. Eu tenho a impugnação, eu tenho os embargos de execução e eu tenho exceção de pré-executividade. E nós temos as defesas heterotópicas, que elas têm autonomia, são ações que se aparelham à execução. São ações ao lado que vão caminhar conexas com a execução, exceto a rescisória, que é de competência hierárquica do tribunal. Mas aí o que é que se pede na rescisória? O efeito suspensivo para suspender a execução embaixo. Eu agora vou apresentar para vocês, desculpem se eu sumir aqui, porque eu vou abrir o arquivo, que é o arquivo de tutela coletiva. Que agora, o que é que falta? A gente acabou a execução, tá? Eu só quero lembrar de mandar para vocês as peças, e eu quero mandar um artigo sobre prescrição intercorrente, que é uma discussão que hoje está muito forte, feroz, se a execução ela pode prescrever. Eu tenho um título, eu não estou conseguindo achar bens do executado, se em nome da segurança jurídica, um dia esse meu crédito pode prescrever a prescrição intercorrente no curso da execução. Eu vou mandar um artigo para vocês que é importante isso, e se houver inércia do credor, é como se ele estivesse perdoando o executado, se discute o cabimento da prescrição intercorrente, então a gente vai remeter isso para vocês. Mas o que eu quero, agora, aproveitando o nosso tempo, e para não cansar tanto vocês, eu fiz um material, tá, para vocês, da teoria geral da tutela coletiva, para a gente falar hoje da ação popular e da ação civil pública, ficando o mandado de segurança para um momento, o síncrono ou assíncrono, até semana que vem. Mas eu condensei na teoria geral, que é de mais importante, e vou falar para vocês. Hoje é um assunto, gente, que, assim como eu falei para vocês lá em recursos, que é muito comum a coletivização de demandas, as demandas estão cada vez mais próximas de caminho coletivo, a tutela jurisdicional coletiva está aqui, ela com força total. Mas veja, quando eu falei lá em recursos, e me entendam, eu tenho 100 processos de consumidores. Todos estão alegando o mesmo problema, mas são 100 processos individuais. Não é a ação coletiva stricto sensu. Esses 100 processos individuais, eles têm cara coletiva, mas não foram uma ação coletiva. Cada qual entrou com o seu. Isso é comum no Brasil. Por isso que o Brasil está assoberbado de demandas, porque as demandas hoje elas são muito idênticas. Demandas de celular, super idênticas. Todo mundo tinha o plano lá dos 90 minutos, 99 minutos, sei lá, de tal operadora de telefonia. Aí você vai fazer lá o seu cálculo, você não está tendo
o direito ao teu plano, que o teu plano estabeleceu. Então, ingressa em juízo. Cada qual no seu problema, na sua casinha. Essas demandas podem ser aglutinadas hoje, podem ser reunidas. Sim, é o mais saudável que elas sejam julgadas juntas. Por isso que o Brasil enfrentou, e aí lembra o nosso processo civil 2, o tema dos precedentes. Juntar todas elas com uma mesma questão de direito para julgar igual, para ter isonomia de tratamento, por os 100 serem julgados da mesma maneira. O que não pode, a Gisele ganha, a Raquel perde, o João ganha parcialmente, a Alessandra não ganha. Então, a incerteza jurídica não é mais comportada. Então, por isso que a gente estudou lá em processo 2 o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que é para quê? Para aglutinar, para concentrar, para reunir, para decidir todas elas juntas. Isso é coletivizar uma demanda. Ou seja, torná-la junta, próxima, mas ela nasceu individual. O que a gente vai estudar agora é diferente. Nós vamos estudar agora uma ação que nasce coletiva, que é a ação civil pública. Uma ação que nasce coletiva, a ação popular. Uma ação que nasce coletiva, um mandado de segurança coletivo. Vejam, é só diferente um pouco o foco. Claro, hoje as demandas são muito iguais, são muito idênticas, são repetitivas, a litigância é habitual. É o que a Beli está dizendo. Milhares de professores que estão ingressando contra o Estado. Milhares de servidores públicos militares ingressando contra a União Federal. Milhares de aposentados ingressando contra o INSS. Mas eu pergunto, isso inibe, isso afasta a possibilidade de uma ação civil pública do Ministério Público Federal? Isso inibe, isso afasta uma ação civil pública da Defensoria Pública da União? Não. Então, o Brasil ele tem três formatos. Um, individual, que é só o indivíduo mesmo. Por exemplo, eu tenho um apartamento, eu aluguei meu apartamento, o locatário não está pagando o aluguel, eu entro com uma ação de despejo. Isso é uma demanda exclusivamente individual. Tá? Tutela individual. Eu tenho o segundo exemplo. 100 professores, o exemplo da Beli, ingressaram perante o Estado do Pará. Cada qual com a sua ação. Então, são 100 ações no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, voando com juízes diferentes. Porque o João ingressou, foi para a 15ª vara. O José ingressou, foi para a 7ª. O outro ingressou, foi para a 6ª. O outro ingressou, ou seja, estão voando. Ainda que seja a vara da Fazenda Pública, não é só uma vara da Fazenda Pública, são várias. Então, estão voando. Mas vara da Fazenda pode ser julgadas iguais? Não sei. Cada qual o juiz vai no seu ritmo. Então, esse é o risco do sistema jurídico nacional. Para diminuir esse risco, aí nós adotamos uma técnica. Qual foi a técnica? A técnica de aglutinar. Aglutinar demandas repetitivas. Como eu vou aglutinar? Usando o IRDR. Lembrem-se de processo 2, o incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, se o juiz da 15ª vara julgou diferente, e era a mesma situação, do mesmo servidor público, só era um nome diferente, mas o problema era o mesmo. João e do José, tá? No meu exemplo. Se julgaram diferentes, aí vai para o tribunal, o IRDR, para ele decidir tudo igual. Aí vem, paf, impacta a decisão e forma o precedente. Então, eu estou relembrando, a grosso modo, tá? Estou falando aqui de maneira bem grosseira, rápida, porque a gente já estudou. Então, essa é uma outra técnica. O que a gente está estudando é a terceira técnica, que nasce coletiva, de raiz. De raiz. De raiz. Entenderam? Não é formada depois. Ela já nasce coletiva, em prol de todos, e contra todos e tudo. Que é essa tutela jurisdicional coletiva, que é também chamada por alguns doutrinadores um processo de interesse público. Eu coloquei aí até o termo em estrangeiro, é o Public Law Litigation, onde tem o interesse primário e secundário.
E o microsistema no Brasil de processo coletivo, por que é microsistema de processo coletivo? Porque nós temos leis esparsas, são leis soltas, são leis isoladas. A primeira no Brasil, impactante, foi a Lei da Ação Popular, na década de 60. Qual é o problema da Lei da Ação Popular? Porque ela é vinculada ao eleitor. Eu tenho que demonstrar minha condição eleitoral ativa, eu tenho que ser eleitora. Então, não é para todos. Então, é só quem é eleitor. E eu tenho um objeto dela mais restrito do que o da ação civil pública. Então, já foi um grande avanço o Brasil caminhar em prol da tutela coletiva, mas foi insuficiente. Por isso que a lei da ação popular hoje, ela é muito comum só em ano de eleição. Esse ano vai pipocar. Por quê? Porque se planta alguém para questionar uma determinada autoridade de outro partido. Então, hoje elas estão sendo muito utilizadas, claro, tem suas exceções, me entendam, mas elas estão sendo muito utilizadas com fins eleitoreiros, sabe? Fins, assim, partidários. Então, perdeu um pouco a razão de ser do que é que a gente pretende como tutela coletiva. Porque o que é que a gente pretende como tutela coletiva? E aí, vejam o salto da década de 65, da Lei da Ação Popular para a Lei da Ação Civil Pública. A gente pretende proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. A gente pretende proteger o patrimônio paisagístico, a gente pretende proteger qualquer interesse difuso, interesse coletivo. Olhem aí os desastres ambientais. Então, olhem as discriminações, eu posso falar da seara do trabalhador. Então, é um empresário que está discriminando dentro da empresa quem é negro, quem é indígena, ou o caso não é do indígena, mas dentro de uma empresa quem é negro, ou quem é portador de uma doença grave. Então, existe um fator de discriminação. Então, são situações, vejam, muito mais para além daquela finalidade que era a ação popular. Então, a ação popular ela ficou um pouco reduzida. Ninguém está dizendo que ela não é utilizada, eu posso utilizar, tá? E ela é interessante porque a legitimidade dela é do cidadão. Então, qualquer um de nós que somos cidadãos podemos ingressar com a ação popular, mas culturalmente também nós não ingressamos. É engraçado isso. Por exemplo, está bem ali quebrando o patrimônio, eu poderia ingressar com uma ação popular e eu não saio da minha zona de conforto. E quando eu digo isso, todos nós. Nós não temos aquele sentimento nacionalista de vai para a rua, reclama, ingressa com ação popular. Lamentavelmente, isso até melhorou. Eu acho que as nossas formas de expressão popular, não sei se vocês concordam ou discordam, ela já até melhorou, mas acho que ela ainda não chegou a um nível, a um padrão cultural de expressão popular, por exemplo, a ação popular, ela, lamentavelmente, ela quase não é canalizada. E aí as nossas autoridades, os nossos gestores fazem e acontecem com o patrimônio público. E a gente vai vivendo e dizendo, olha, depredou, fazer o quê? Vou ingressar com uma ação popular para quê? Eu sou uma formiga dentro de um universo. Não vou me dar nem bola, o judiciário não vai decidir, a gente já pressupõe tudo, né? A consequência danosa, que não vai dar certo, que é 6 por meia dúzia, a gente não faz nada, né? Você está muito na sua zona de conforto. Então, a ação popular, ela não teve o brilho, a aura, a força que ela deveria ter. E ela é interessante, volto a repetir, continua o sistema, está em vigor e a legitimidade ativa é do eleitor. Diferente da ação civil pública. A ação civil pública ela tem um objeto bem elástico, bem confortável, mas o grande problema é nós, cidadãos, não podemos ingressar com ela. A legitimidade da ação civil pública, ela eu tenho aqui eu vou voltar, não se preocupem, tá? Porque eu tenho que falar. Olhem aqui. Esse item 3, a legitimidade da ação civil pública, no artigo 5º, ela é de lei e ela diz quem é quem. E quem é que pode ingressar? E não pode cidadão, não pode a pessoa física individual. Então, quem é que vai ingressar? A União, Estado, município, DF, as pessoas jurídicas de direito público, Ministério Público, Defensoria Pública, as associações
e os sindicatos. Então, a gente vai ter um núcleo, né, de órgãos, como é o caso do MP, enfim, a Defensoria Pública, e de entidades vinculadas a esse palco de legitimidade. Então, veja que interessante. Diferente da proposta que era da ação popular, que a ação popular era qualquer brasileiro, desde que ele seja eleitor. Então, é muito nítida aí essa diferença. Mas voltando lá para vocês, né, e aí é o slide 1, vejam que foram 20 anos para vir a lei da ação civil pública. E aí nós temos outras ações tão importantes quanto. Quais são as ações? Que são também coletivas, ação de mercado de capitais, ordem econômica, o CAD, o Conselho de Defesa Econômica. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem lá com as questões de coletividade da criança e do adolescente, a proteção do núcleo da criança e do adolescente, ação de discriminação. A lei de discriminação, ela é poderosa, é um fundo coletivo geral. O Estatuto do Idoso, que é para proteger todo e qualquer idoso no Brasil, fundo coletivo. Das pessoas com deficiência, e assim vai a projeção de várias leis. Lei do meio ambiente, eu estou esquecendo aqui, a lei de 81, veja, ela é até anterior à lei da ação civil pública, ela se reforça a política do meio ambiente com a lei da ação civil pública. Então, todos esses núcleos temáticos, né? Hoje, por exemplo, situações de é uma homofobia, é uma discriminação, é uma questão de fraude. Então, todas essas situações elas têm projeção coletiva, né? Vou proteger ali a comunidade quilombola, totalmente coletivo. Vou proteger a população indígena, totalmente coletivo. Então, são situações hoje para a gente raciocinar em termos de que lei? Lei da ação civil pública. Mas aí a gente vai, como eu disse para vocês, precisar de um legitimado que abrace essa situação. Senão, só nos resta tentar a via da ação popular ou uma via individual, que é o que acontece no Brasil. Muitas vezes as nossas instituições não nos dão resposta, eu estou me incluindo porque sou do MP, nós não damos resposta a contento para a própria sociedade, aí a própria sociedade age com as forças que ela tem, com as suas ações individuais. Mas dei um exemplo aqui também ao final, ainda que nós não estejamos em uma disciplina de processo do trabalho, que uma primeira experiência de tutela coletiva no país, antes da lei da ação popular, foi o dissídio coletivo. Basta vocês lembrarem, se ainda não estudaram dissídio coletivo, rodoviários. Na época, na cidade, os rodoviários gritam, resolvem cruzar os braços para postular melhorias de condições de trabalho e, obviamente, de reajuste salarial. Esse dissídio coletivo, o nome já diz tudo, é uma lide coletiva, onde eu tenho a categoria dos empresários e a categoria dos trabalhadores rodoviários. E veja, isso foi instituído na década de 40 no Brasil. Então, uma das primeiras experiências, uma das primeiras situações coletivas no Brasil não foi nem no processo civil brasileiro, foi no processo trabalhista. Olhem que interessante. E a tentativa que a gente tem hoje, quando a gente, apesar de falar microsistema de tutela coletiva, eu coloco aí para vocês, é de uma unidade. A lei da ação civil pública só vai ser analisada na lei da ação civil. Não, abram a cabecinha, por favor, vocês são juízes amanhã, vocês são as juízes amanhã, vocês são os promotores e as promotoras amanhã. Por favor, vamos abrir a mente, somos advogados, advogadas. É claro que não é só a lei da ação civil pública, eu tenho legislações posteriores, o próprio CPC já é mais atualizado, que é de 2015, então as normas processuais fundamentais, o rito desburocratizado, todas as situações vão ser aplicadas em uma lei de caráter coletivo. Então, hoje, a lei da ação civil pública ela tem que ser lida, a lei da ação popular ela tem que ser lida com que lente, com que olhos? Com os olhos do Código de Defesa do Consumidor, com os olhos do CPC atual, porque eles são mais atuais. Então, fazer uma teoria geral do processo coletivo. E os fundamentos eu coloco aí para vocês. O fundamento na Constituição, que nenhuma lesão ou ameaça deve ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, e o fundamento do próprio Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, dos órgãos legitimados.
O que eu quero falar para vocês aqui é dessa teoria aqui. Tudo isso que eu estou dizendo de uma grande teoria geral da tutela coletiva é porque é o diálogo das fontes. Hoje a gente tem que acrescer mais uma aí, que eu acho que eu não acrescentei. Deixa eu só olhar no esquema anterior, nessa teoria geral da tutela coletiva, do processo coletivo, acrescentar mais uma aqui, a Lindbe. A Lindbe também tem força para a tutela coletiva. Então, esse diálogo das fontes, as fontes têm que dialogar, o sistema é uno, é único. Não é porque eu tenho 100 ações individuais que eu não vou ter uma ação coletiva. Então, elas têm que dialogar, elas têm que se conectar. Eu tenho que ter uma hora, uma racionalidade argumentativa no sistema pátrio, no sistema nacional, que as coisas comecem a entrar no rumo para a segurança jurídica e a isonomia de todo mundo que está envolvido. Que não pode a crise de incerteza que a gente vivia anteriormente. Para isso veio o novo código, para colocar isso no trilho também. Então, o CPC de 2015, ele não está preocupado com a tutela coletiva de raiz. Ele fala da coletivizada, ele está preocupado lá com o incidente de demanda repetitiva, com o precedente, então está coletivizando. Agora, com esse diálogo das fontes, e aí vem ao lado a tutela coletiva, a ação civil pública, vem a ação popular, vem a lei do mandado de segurança, vem o Estatuto do Idoso, vem o ECA, aí começa a argumentar e articular tudo junto, tudo único, tudo uno, tá? O que eu queria dizer para vocês que a grande temática, eu diria, a grande zona de tutela coletiva, né, de meandros de tutela coletiva, está aqui no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele veio com uma tipologia, com tipos que são a base da tutela coletiva. Os interesses difusos, os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos. Os difusos são aqueles indeterminados, completamente indeterminados, indivisíveis, e que a relação deles, né, desses interesses, desses interessados, é de fato. Então, por exemplo, é o fato de todos nós estarmos geograficamente no estado do Pará que sofreu uma lesão ambiental. Então, todo mundo que está dentro hoje do estado está lá. Agora, eu consigo dizer todo mundo? Olha, amanhã chegou um americano, amanhã chegou um francês, amanhã desembarcou aqui um avião lotado de gente de outros estados. Então, é indeterminado. O que interessa é proteger o estado do Pará. Vejam, então ele é difuso. E mais, quando eu projeto essa proteção do meio ambiente é para o futuro, ela é prospectiva, em prol do futuro, é presente e futuro, eu não estou preocupada em determinar os sujeitos, porque eu nem sei quem vem para o futuro. Daqui para amanhã podem vir 10 mil chineses em função de um projeto econômico do Estado. 10 mil australianos em função de um projeto econômico do Estado, porque é um Estado que recebe muita gente de fora, porque é um Estado minerário, mesmo que não fosse. Você não pode prever o imprevisível. Então, esse é o direito difuso. Ele é indeterminado quanto aos seus sujeitos. O que interessa é que eu vou conseguir localizar o fato em termos de região geográfica, de aporte do local, de onde está o dano ou a ameaça do dano. Esse é o difuso. Então, ele é transindivíduo de cara. É meio ambiente, protege o patrimônio. Estou protegendo o patrimônio para quem? Não importa, o patrimônio é para todo mundo. Percebam. Eu estou protegendo porque é para todos, em prol de todos. Tá? O direito coletivo, stricto sensu falando, aí já é diferente. Eu já estou falando em um grupo definido, em um grupo determinado. É a categoria dos trabalhadores rodoviários, como eu disse ainda há pouco. A Gisele não é rodoviária, então a decisão não me afeta. Mas se amanhã eu pedir emprego e me tornar rodoviária, me afeta? Me afeta. Então, em prol desse futuro, se eu vier a me agregar àquela coletividade, àquele grupo, àquela representatividade daquela classe, aí a decisão vale para mim também. Então, ela é uma decisão para o presente e para o futuro. Olhem por que é importante a tutela coletiva, porque ela é sempre mais.
ela nunca se esgota ali, no que ela é, porque ela está para o futuro. Então, o direito coletivo, ele vê a classe, olha, é a comunidade quilombola, é a comunidade Pacá-Jeté, é a população negra, sei lá, de uma determinada região lá da Bahia, né? Enfim, de um determinado município. Então, você consegue localizar. São os que foram lesados no município de Brumadinho. Localizei, a gente não mora em Brumadinho. Mas se eu vier morar amanhã, eu estou sob a égide da decisão. Eu fui transferida do meu serviço e fui morar lá. Estou sob a égide da decisão. Então, vejam, é localizado o direito coletivo em uma comunidade, em um grupo, em uma categoria, em uma classe, tudo bem? Então, ele é determinável. Eu consigo determinar por elementos. E existe uma relação jurídica, porque se eu vou passar a figurar naquela categoria de rodoviários, é porque hoje o meu contrato de trabalho foi firmado com os rodoviários, com a classe dos rodoviários. Eu estou qualificada para exercitar aquela profissão de rodoviária. Entenderam? Tá? E o individual homogêneo, esse é o mais difícil. O difuso não é difícil, porque é o fato em si abrange todo mundo. O individual homogêneo é porque, olhem só a crise do nome. É individual, mas é homogêneo. Então, eu vou dar exemplos, que é uma circunstância de fato que une todo mundo. Então, vamos lá. Ele pode se tornar difuso e individual homogêneo ao mesmo tempo. Que eu posso determinar e posso ter indeterminado. Então, vamos lá. Hoje, várias pessoas estavam indo para Salinas, mas de manhã, com o clima, que está mais ameno, pintou uma neblina, e um grande acidente. São vários os lesados. Definidos? Definidos. Tem de difuso? Não. Tem de coletivo? Não, porque não tem uma relação jurídica, foi um fato, o fato do acidente. Este acidente, eles podem ingressar todos juntos? Podem, porque o dano foi ocasionado por alguém. Então, veja, é um grupo de vítimas criado após a lesão. Então, estavam no avião, né, 200 pessoas, e houve o acidente, o desastre aéreo, individual homogêneo. Grupo de professores, olha aí, Beli, o exemplo, que se uniram perante o Estado. Então, esse grupo de professores perante o Estado que se uniu, eu posso ter um exemplo de individual homogêneo. E aí, desde que o Ministério Público, a Defensoria Pública, pegue essa causa desse grupo lesado, desse grupo de consumidores, desse grupo, tá? E haja. Então, é um individual homogêneo. Eles estão ligados por uma homogeneidade. Por que ele é o mais difícil? Porque eu localizo as pessoas. Então, geralmente, é o sindicato que atua, é a associação que atua. E nós temos uma resistência quando é o MP. Por quê? Porque se entende que, às vezes, ele é parte legítima, porque é disponível, a pessoa atua se quiser, por meio do seu sindicato, por meio da sua associação, o que é errado, porque se está protegendo ali um direito, se está protegendo ali uma coletividade. Então, ainda existe no judiciário um pouco dessa resistência, porque é um dano de massa, e o dano de massa eu vou atuar, tá? Definido, com participação clara ali. Agora, eles podem não querer, e cada qual entra com a sua ação. É o caso do acidente, entenderam? Mas a ação ganha muito mais força, vem com o MP, vem com a Defensoria Pública, vem com o próprio Estado, entenderam? Então, essa é a grande dificuldade hoje. Agora, se vocês me perguntarem, eu preciso, professora, ficar tipificando, por exemplo, eu me tornei uma advogada de sindicato, professora. Eu preciso, na minha ação, ficar tipificando? De jeito algum. Essa tipologia hoje, a gente está tentando desburocratizar justamente a tutela coletiva para não ficar localizando ela. Agora, se eu tiver uma prova de concurso, eu vou engolir esse artigo 81, vou entender que o direito difuso, as circunstâncias que unem são um fato, mas que eu não consigo determinar os sujeitos, nem no hoje, nem no futuro, que o direito coletivo é uma categoria de direito, uma categoria base, então eu tenho que ter um vínculo jurídico
ou de comunidade, ou de associação, ou de categoria de trabalhadores, ou de classe, para poder ser coletivo, e o individual homogêneo, que é um dano de massa, uma projeção de massa de origem comum que criou com a lesão. Ação civil pública. Eu não tenho taxatividade, eu tenho uma atipicidade da ação e do processo coletivo. Então, o melhor seria até a gente parar no Brasil de denominar ação civil pública, que é para fazer contraponto com a ação penal pública, porque, em verdade, é ação coletiva. Mas está na legislação, vocês devem utilizar, se forem fazer uma prova para promotor, enfim, e se são advogados, vão ter que se acostumar de um sindicato, de uma associação, a utilizar o termo, porque é o termo de legislata, é o termo que está legislado. Mas o que eu quero dizer mais importante daí é a atipicidade dos direitos. Ela deu um salto qualitativo até sobre a ação popular, porque a ação civil pública, ela diz qualquer direito difuso ou coletivo. Então, ela é mais. Agora, quais são os problemas que tangenciam ela? O primeiro, de competência. Onde propor? E nós temos uma regra, que é o artigo 2º, extremamente festejado, extremamente perguntado em concurso, que já deu, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive na pandemia, como interpretar do artigo 2º com o artigo 16 a sentença. Porque se eu ingressar no foro do local do dano, tá? E só que esse dano, ele não é um dano só de Belém, é um dano nacional. E aí, como é que fica? Então, são as discussões de um país como é o Brasil, que nós temos a possibilidade de um dano local, de um dano regional, de um dano nacional, e essas discussões foram parar no Supremo Tribunal Federal por uma redação infeliz da ação civil pública, que veio, inclusive, de medidas provisórias passadas, de uma situação lá que não merece nem mais comentário, porque o Supremo já pacificou, que queria limitar a competência. Então, eu teria milhares de ações coletivas no Brasil, que seria absurdo. Então, hoje não. Onde eu tenho uma ação coletiva, se aquela situação não é só para aquele local e é extramuros, aquela decisão vale para o Brasil inteiro. Então, ela é erga omnes, verdadeiramente. Então, acabou a limitação de uma decisão de ação civil pública e o Supremo botou e cimentou e resolveu o assunto, ainda bem, oxalá. Então, hoje, como é a competência? A competência é funcional, ou também chamada pela doutrina territorial absoluta, existe uma discussão doutrinária, mas o termo acaba dando no mesmo. É funcional, porque funcionalmente é onde ocorreu o primeiro dano, tá? Mas não significa dizer que vai ficar só para ali. Se eu tiver o dano estourando em outro lugar, aquela decisão vai valer para o outro lugar, porque aí é o papel da tutela coletiva. O papel é que ela abranja logo todos, tá? Senão não é tutela coletiva. Senão eu vou ter tutela individualizada. Então, é o foro do local do dano que eu vou ingressar. Então, o dano, o estopim foi Marabá, Marabá. Foi Paraupebas, Paraupebas. Foi Santarém, Santarém. Ah, mas o dano já é interregional. Aí você tem que ver onde seria a melhor representatividade, mas não significa dizer que a decisão só vai valer para aquele local. Ela vai valer interregionalmente. E assim o palco da nacional. Então, essa é a ideia. É uma ideia de conectar na tutela coletiva, tá? Outra grande discussão é a de legitimidade. Essa legitimidade, como eu falei para vocês do artigo 5º, ela é legal. Mas o que hoje se discute é o seguinte: será que a ação da Defensoria Pública, ou do Ministério Público, ou de um sindicato, é o legitimado mais adequado? Então, se discute se o juiz não pode controlar essa representatividade adequada. A letra da lei não diz isso. A letra da lei diz claramente quem são os legitimados, eles são concorrentes. Pode ser um, pode ser outro, ou podem ser juntos, em litisconsórcio. Então, ela não está dizendo que o juiz controlará. Bastou ser a União, é a União legitimada. Bastou ser o Ministério Público, ele é legitimado.
Então, é nesse sentido. O que se discute hoje é se, às vezes, dependendo do que está sendo ali discutido em juízo, se é o mais adequado. Então, é a chamada representatividade adequada. Se ela pode ser controlada pelo juiz, porque ela é controlada fora do Brasil em outras legislações. Então, é uma discussão que já está se fazendo para o Brasil. E algumas decisões de tribunais estão começando a controlar. Tá? Isso é discutível. Eu já tive até aluno de doutorado, fazendo tese de doutoramento. Agora, se vocês me perguntarem legalmente, isso não está no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. A Lei da Ação Civil Pública diz que quem são legitimados está na lei. O que a gente está falando é se pode ou não ocorrer um controle judicial de legitimidade. Tá? Deixar essa menção para vocês. E o que eu queria dizer mais da Lei da Ação Civil Pública para vocês? Nós temos uma fase dentro do Ministério Público que é para colheita de prova. Porque para eu ingressar com uma ação, eu tenho que ter material probatório. Assim como o sindicato tem que colher a prova dele para ele também ingressar com a ação civil pública. Assim como o Estado tem que colher. Do Ministério Público ganhou um nome específico, que é o inquérito civil. Não tem o inquérito penal? A gente vai ter o inquérito civil. O inquérito civil é exclusivo do Ministério Público, por quê? Porque diz isso a Lei da Ação Civil Pública. Então, como vai ser o nome lá para a Defensoria Pública? Ela pode dizer procedimento preparatório, ela pode dizer procedimento investigatório, ela pode criar lá internamente o nome dela inquérito, mas legalmente a lei federal resolveu estabelecer esse nome para o Ministério Público. Mas não quer dizer que os outros órgãos, isso que eu quero deixar a mensagem para vocês, eles não vão fazer os seus procedimentos administrativos preparatórios, porque o que é o inquérito civil? O inquérito civil é um procedimento administrativo, ele é facultativo, porque que via de regra nós instauramos? Porque, claro, a gente precisa coletar prova. Agora, eu posso ter uma situação totalmente excepcional, por exemplo, a Abelhe me faz uma denúncia para a Procuradoria do Trabalho juntando tanta prova, tanta coisa, que eu já não preciso instaurar inquérito, eu já entro com a ação. Por isso que se diz que ele é facultativo, mas via de regra, para não ocorrer abuso de poder, excesso de autoridade, se tem ingressado com essa pauta de procedimento administrativo na instituição Ministério Público. Seja o Ministério Público do Estado, seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério Público Militar, ok? Porque é uma função de colheita. E no inquérito, eu, por exemplo, Gisele, ainda que nós tenhamos independência funcional, eu vou dar minha posição, porque alguns colegas não agem assim, porque tem independência funcional. Mas eu gosto muito de exercitar contraditório, eu acho que é obrigatório o contraditório, e ouvir, porque de repente sai o acordo. E entre uma solução judicial e uma solução extrajudicial, se me perguntarem, prefiro ficar com a solução extrajudicial. A solução do consenso, a solução do diálogo, a solução da autocomposição. E, se for o caso, extrajudicialmente, fazer um TAC. O que é o TAC? A Lei da Ação Civil Pública prevê a possibilidade de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta. Parece o empresário, aparece lá a pessoa física que está agindo ilegalmente, né, com ilegalidades, e diz assim, reconheço, estou errado, tá, então eu vou te dar um prazo. Isso é um TAC, é um termo que vou ter cláusulas redigidas de um ajustamento de conduta. Posso também mandar um TAC para vocês, acho bem interessante, não vou me esquecer, vou mandar. E não deu certo. Fiz o meu inquérito civil, tentei fazer acordo, tentei o TAC, nada deu certo. O empresário olhou para mim e disse, não vou, não tem negociação. E eu vou para a ação civil pública. Chego na ação civil pública, como é que eu vou fazer a petição inicial? Quais são os pedidos que derivam de uma ação civil pública? O pedido é de obrigação de fazer e não fazer. Para que faça, proteja o meio ambiente. Para que instale o equipamento na fábrica para não gerar a poluição ambiental. Para que deixe de discriminar os negros dentro dessa realidade
na empresa, para que não promova a fraude do jeito que estava promovendo. Então, é a criatividade dentro do palco de obrigação de fazer e não fazer. Então, esse é o núcleo central da ação civil pública. A professora, eu já vi uma ação civil pública que gerou indenização pagar. Vamos por partes. Por isso que eu coloquei aí para vocês, os pedidos são cumulados. Eu centralizo nas obrigações de fazer e não fazer, tá? Dentro do objeto da ação civil pública, a proteção dos interesses difusos, coletivos. E quando chega nos lesados, eu tenho palco, por exemplo, trabalho escravo, gerar uma indenização para os que foram escravizados, que é um dano moral coletivo também, que eu posso, um dano extrapatrimonial, eu posso reverter até para a sociedade. O Ministério Público tem revertido para projetos sociais, para projetos em prol da saúde, em prol da moradia, em prol da educação, campanhas publicitárias. Isso tudo vem do dinheiro daquele que lesou, daquele que gerou o ilícito. Então, são pedidos cumulados. Então, para além do fazer, para além do não fazer, você quer reconstituir, reparar o bem lesado. E como é que eu reparo? Às vezes eu não tenho como reparar o meio ambiente, mas eu posso criar um projeto de uma situação a longo prazo. E por isso que nasceu no Brasil, atualmente, a discussão dos chamados processos estruturais, porque são problemas de estrutura que nós temos, que nós estamos tentando reparar, reposicionar, reestruturar com o processo coletivo. Então, por exemplo, as questões de Brumadinho, existe ali um planejamento de reestruturação de todo o local do desastre ambiental. Então, um problema de barragem, um problema de contaminação de uma área, né, de um rio, olhem só agora o que está acontecendo com o Peru, a contaminação ambiental. Então, são situações que nós vamos ter, por exemplo, uma Petrobras, uma contaminação. Então, que ela vai ter que reverter para a sociedade de alguma maneira. Então, nós vamos tentar reestruturar a política da empresa, reestruturar o grupo econômico, reestruturar o próprio Estado, para que ele desenvolva políticas públicas ou políticas dentro da empresa, não precisa ser só pública, pode ser política privada, mas que reverta para a sociedade. Perceberam? Então, nós temos, por exemplo, atuações no Ministério Público do Trabalho, posso falar pela experiência própria, de reverter, por exemplo, você gerou um dano à saúde, hospital, então, olha, você vai agora reverter uma indenização para aparelhar um laboratório de pesquisas genéticas dentro do Hospital Loufir Loyola. Tá? Nós fizemos isso. Da construção de um barco-hospital, que vai atender as comunidades ribeirinhas no Amazonas. Nós tivemos isso, é um exemplo concreto. Então, são situações que é para reverter para a própria sociedade, para tentar reestruturar, para tentar um oxigênio para essa sociedade que não conseguiu ser protegida naquele momento. Né? Então, é para o passado, quem foi lesado, para o presente e para o futuro. Tá? E o que eu falei para vocês, as conclusões, então eu posso ter uma decisão estrutural, se eu tiver um problema estrutural, a necessidade de reestruturar, né? Eu posso ter litisconsórcio entre MPs, os MPs podem atuar de maneira conjunta, agregada, é o ideal, mas nós ainda não temos essa praxe generalizada no Brasil. Eu acho que deveríamos unir forças cada vez mais, e não só entre MPs, mas MP e Defensoria Pública, MP e sindicato, MP e associação. Sou totalmente favorável a essa pluralidade, eu acho que isso é um reforço de bem comum, né, de situações de bem-estar social. E a coisa julgada, ela é, via de regra, erga omnes. Só no coletivo que ela vai ficar limitada à categoria. Então, por isso que ela é chamada de
ultrapartes, porque ela fica para além mas só daquelas partes que ficam conectadas como partes, como grupo, como categoria. Então, essa é a ideia da nossa situação coletiva. Quanto à reversão, eu já vou lá nas perguntas de vocês, quanto à reversão, nós temos um fundo que se chama um Fundo de Direitos Difusos. Nós temos um fundo na Justiça do Trabalho, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas hoje nenhum membro do Ministério Público, quando eu digo nenhum, claro, tem sempre suas exceções, mas a maior parte não quer reverter para esses dois fundos, nem o Fundo de Direitos Difusos e nem o Fundo de Amparo ao Trabalhador, porque eles são fundos contingenciados. Se vocês já estudaram contingenciamento em direito orçamentário, em direito financeiro, o que é contingenciar? É desviar. Eles são desviados das suas finalidades e eles acabam não recompondo o bem que foi lesado. Então, se ele não está se aproximando para recompor, para reverter para essa sociedade, por que eu vou reverter para ele? Então, nós não temos feito essas reversões, nós temos feito as reversões em juízo, né, perante o juiz, em prol das próprias comunidades dos atingidos e de maneira social. Então, hoje, nós não temos feito essas reversões para esses dois fundos, porque eles são fundos contingenciados, são fundos que são desviados das suas finalidades. Eu vi que houve perguntinha aí do TAC, e vou nela. Tá? O TAC é um instrumento hoje de criatividade. Eu poderia dizer para vocês que nós vamos elaborando as cláusulas, óbvio, dentro da pauta da legalidade, mas nós temos um largo contorno de atuação. A Alessandra me perguntou até onde podem ir as matérias dentro da área de atuação. Por exemplo, é o Ministério Público do Trabalho. Qual é o objeto, a demanda? Foi uma discriminação. Então, eu tenho que atuar dentro da legalidade, da lei de discriminação, do que eu posso elaborar como obrigações de fazer e não fazer. Tudo que é em excesso, tudo que gera um desvio, tudo que vai formatar um abuso, a cláusula do TAC pode depois ser lida no judiciário como nula. E o empresário ingressar com o quê? Com uma ação anulatória de TAC e pedir a nulidade total ou parcial daquele TAC. Então, a gente tem que ter muito cuidado na elaboração das cláusulas do TAC, mas nós não podemos fugir do aspecto da legalidade, da legitimidade do próprio sistema. Então, realmente, a gente tem que ter, Alessandra, você tem toda a razão nessa sua dúvida, porque a gente não pode ir para além. Agora, isso demonstra que são cláusulas gerais, né, que entra um contorno de discricionariedade que a gente tem que ter cuidado para a discricionariedade não virar arbitrariedade e não virar abuso, né, não virar excesso, não virar desvio. E nós já tivemos esses infortúnios no Ministério Público de cláusulas de TAC sendo anuladas por ação anulatória de TAC, em função de algumas questões de pauta de discussão de legalidade, de autonomia, como você colocou, de até onde pode ir dentro esse poder, porque realmente é muito poder. Então, e qual é a função do TAC? Quando eu faço é extrajudicialmente, ou judicialmente, se o juiz homologar. Mas extrajudicialmente é para se tornar o quê? Que nós já estudamos aqui na nossa matéria. É um título executivo extrajudicial. Eu estou abreviando o processo de conhecimento. Eu já entro depois, se ele for descumprido, com ação de execução. Ação de execução do TAC. Então, é por isso a gravidade de um TAC, né? Você tem que elaborar ele com muito cuidado, em termos de competência, de atribuições, de objeto, de pedidos, para ele não ingressar em uma seara de uma fronteira de ilegalidade e entrar depois, obviamente, em uma invalidade. Esses eram, eu diria assim, o contorno do que eu queria conversar com vocês hoje. Vou mandar as peças
E vamos ver se eu consigo alguma aulinha aí com um calendário confortável para a gente ter nosso último encontro, que seria o mandado de segurança, para a gente conseguir fechar o programa e marcar a prova. Eu vou delimitar tudo isso em um cronograma e passo para os nossos queridos representantes, tanto a Alexa quanto o